Meus amigos e minhas amigas, começa agora o programa Fique por Dentro. Eu sou Lindolfo dos Santos, trazendo para você notícias, informações, análises dos principais fatos e acontecimentos do seu dia a dia. E a meu lado, para analisar e comentar, Miguel Manso. No programa de hoje, Fique por Dentro, vamos debater o tema sexualidade e gravidez na adolescência. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de partos no Brasil vem decrescendo nos últimos 5 anos. Entretanto, esses mesmos dados apontam que essa diminuição é por conta de mulheres acima de 20 anos de idade. Se formos atentar para estes números, veremos que é assustador o crescimento de partos entre as adolescentes brasileiras. Isso sem contar o número de abortos, que sabemos ser igual ou até mesmo maior. Segundo dados do IBGE, em 1994 foi de 5 vezes maior o número de adolescentes que deram à luz no Brasil, se compararmos a 1977. O crescimento do número de mães adolescentes no país nos últimos 18 anos alcança 391%, enquanto no mesmo período a população cresceu apenas 42,5%. Das jovens que morrem anualmente em processo de reprodução, 30% o fazem por aborto séptico. É uma situação desses dados que mostram uma realidade bastante difícil, né, para as nossas adolescentes no Brasil. Então, Miguel, é uma situação bastante drástica essa realidade apontada por esses dados. Como você vê? Essa realidade, Lindolfo, é uma realidade que realmente tem deixado as nossas autoridades de saúde pública com muita preocupação em estado de alerta, né? Porque, como você colocou muito bem, vem caindo a fecundidade, né? Vem caindo o número de nascimentos, mas na população acima de 20 anos. Na população entre 14 e 20 anos, você teve um crescimento muito grande, 400%, 4, 5 vezes mais ocorrências de nascimentos nessa fase da vida, que é uma fase muito complexa que os adolescentes e os jovens vivem, e que tem levado a um número muito grande de óbitos, né? Quer dizer, como você mesmo colocou na sua matéria, 30%, né, das mães adolescentes que vão a óbito vão por decorrência da tentativa de fazer um aborto séptico, ou seja, da tentativa de abortar, né, e, infelizmente, quer dizer, acabam morrendo. Talvez seja essa situação da gravidez na adolescência uma das consequências mais perversas, né, da desagregação da educação, da desagregação da autoridade do Estado, né, de uma situação, essa onda liberal que acabou acontecendo mundo afora, né, ela é muito mal interpretada, foi muito mal, teve consequências muito sérias, né? Quando você Estado mínimo, quando você diminui o alcance do Estado junto às populações mais carentes, mais necessitadas, quando ao mesmo tempo existe toda uma influência, né, da mídia no sentido da liberação sexual, como se isso fosse liberdade efetiva, e você acaba gerando uma dificuldade muito grande para esse segmento da população, né, que são os nossos jovens, que são os nossos adolescentes. Cresceu muito a população nessa faixa, são mais de 45 milhões de brasileiros, né, que vivem aí dos 15 aos 24 anos. Então, essa faixa da população é quase um quarto, né, da nossa população hoje, que somos quase 200 milhões de brasileiros, 45 milhões vivem a problemática de estar com esta realidade batendo a porta e gerando problemas imensos para a família e para os jovens pais e mães que acabam vivendo essa realidade. Né? A situação realmente é dramática e é preciso uma intervenção muito forte aí das autoridades para tentar minimizar esse quadro. Miguel, você procurou apontar aí algumas
alguns caminhos para procurar o entendimento e a compreensão dessa realidade apresentada. Creio eu que exista, né, fatores econômicos, fatores sociais, né, que nessa mudança, né, desse século XX para o XXI, né, determinados setores da sociedade acabaram meio que se desagregando, meio que se afastando e meio que há um certo desgaste, né, de certos valores éticos e morais que a nossa geração, outra geração, tiveram mais em conta ou que tivesse mais levado em conta, né? E, por outro lado, com essa situação que você apontou da política econômica internacional, do liberalismo, né, da desconstrução, né, desses valores, acaba também as famílias, por um lado, ficando, né, também um pouco desagregadas. Às vezes, né, hoje, as famílias se separam mais, os filhos vai para um lado, vai para o outro, muitas vezes. Por outro lado, se tem também situações, mesmo estáveis de casamento, na correria do dia a dia, da família para a luta do seu dia a dia, da sobrevivência, acaba também se distanciando dos filhos, né? Então, às vezes... Mas falta, eu acho que também equipamentos, porque, por exemplo, é claro que a mulher tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, isso é fundamental para o desenvolvimento da família, mas se vai trabalhar e você não tem creche, você não tem uma escola decente, você não tem, certo? Quer dizer, o Estado dando amparo e cumprindo o seu papel na educação, certo, dos filhos e dando todo o suporte, né? Nós estávamos discutindo nos nossos programas essa situação da educação dos professores. Quer dizer, se o jovem não tem uma referência... A tese do Estado mínimo, né? Então Estado você está mínimo. dando menos apoio para que as famílias possam, né? A gente vem trabalhando a igualdade, o trabalho, homens e mulheres na sociedade. Mas para que a mulher possa exercer o papel dela na sociedade trabalhando, ela tem que, por outro lado, o setor empresarial, o governo, buscar criar as condições materiais. O creche, o PAC 2 está levantando construção de 6 mil creches para poder, né, amparar, né, as famílias para que seus filhos possam ter Então, eu creio que esse é um caminho para as causas que a gente está procurando entender o porquê nessa faixa, né, etária, 14, 15, 16 anos, né, as adolescentes meninas acabam, né, por vários motivos, se relacionando, antecipando a sua sexualidade. É natural da idade, né? É natural da idade que há a descoberta do corpo, que há a flora, né, na adolescência, a sexualidade. Isso é absolutamente natural, deve ser uma coisa bem trabalhada, tanto pela família quanto pela escola, pelo Estado, quer dizer, no sentido de dar o suporte de educação, de conhecimento, de estabilidade emocional, para que... Aí você vê que, por exemplo, na família de pouca renda, os pais, o pai e a mãe, creio eu, têm mais dificuldade de abordar esse tema com seus filhos, com as filhas. Não necessariamente por causa da dificuldade dos pais, mas é porque falta o apoio do Estado, falta o apoio, né, da escola, falta o apoio, certo, de ter os centros de vivência, de ter a cultura, de ter as áreas de esporte, de ter perspectiva de crescimento para o jovem. Né, o próprio setor de saúde ter uma atuação mais esclarecedora, né, para essas jovens serem orientadas nesses postos de saúde. Então, o papel dos postos de saúde também ajudar que essas meninas, esses meninos passem a ter compreensão do seu corpo, da sexualidade, das medidas de prevenção que você possa evitar, né, ter uma gravidez indesejada, né, no caso aí da idade. Aí entra fatores morais, às vezes. Mas essa própria ideia do Estado mínimo, né, que o neoliberalismo acabou procurando levar à prática, e aqui no Brasil tivemos aí pelo menos 2 presidentes que trabalharam, tanto o Collor quanto o Fernando Henrique, trabalharam muito no sentido de diminuir o papel do Estado, né, não só na economia, mas também na área social. Você tem também, junto com isso, uma ideologia de que a educação é dever da família, da mãe, do pai.